Dentro desse processo de ódio ao latifúndio, como uma racionalidade do ódio ao sertanejo bolsonarista, eu acho que a gente precisa também debater política cultural. Porque algumas pessoas estão aproveitando a crítica aos sertanejos para criminalizar a política cultural do poder público. Então vamos lá colocar algumas premissas. Primeiro, eu escrevi um texto junto com a Vicky Pinheiro sobre a luta de classes em torno do carnaval, né, em que a gente debate vários aspectos da política pública para a cultura em Pernambuco no âmbito do carnaval. Em Pernambuco e em Recife, né, no âmbito do carnaval. A primeira coisa, tem várias prefeituras Brasil afora que não tem Secretaria de Cultura. E onde existe Secretaria de Cultura, a tendência, tanto nas prefeituras como nos governos estaduais, é a cultura ser o primo pobre da coisa, das secretarias, né? Uma das secretarias de menores orçamentos, investimentos, contratação de funcionários e por aí vai. Então a gente tem um primeiro problema, é que a atenção para a cultura enquanto uma política pública de Estado ou de governo, ela é baixíssima, quando não nula, em várias cidades. Segunda questão, quando existe uma política cultural muito ligada, inclusive, a grandes eventos, em datas comemorativas, o que em si já é um problema, porque há que se existir uma política cultural o ano inteiro, a gente não pode pensar uma política cultural como algo sazonal, que se faz de tempo em tempo. Então, política cultural para Carnaval, para São João, para, sei lá, 7 de setembro, foda-se, para Ano Novo, para Réveillon. A política cultural deve ser pensada para o ano inteiro, né, para fomentar, girar uma economia política da cultura. Quando ela é pensada assim, grandes shows, grandes espetáculos são sempre concentrados em grandes artistas de fora. Então você tem uma tendência a desvalorizar os artistas locais em nome das chamadas grandes atrações. Então é muito comum aqui em Pernambuco, por exemplo, você pagar rios de dinheiro para uma banda de fora e deixar os artistas locais à míngua. A gente debateu isso no texto, na luta de classe no torno do carnaval, que está aparecendo aqui de novo. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto é que é comum não ter nenhum tipo de planejamento estratégico do âmbito da cultura, inclusive aproveitar as potencialidades, né? E aí, a minha preocupação é o seguinte, veja, para mim, é claro que é um absurdo você tirar dinheiro da saúde e da educação para você colocar num show de um sertanejo cobrando R$ 1 milhão, fora de cogitação. Só que a gente tem que ter cuidado nesse debate. Eu queria dar um exemplo para vocês. Pernambuco é um estado de maioria negra, né? Em que a cultura hip hop, o consumo de rap vem crescendo bastante, não só em Pernambuco, como no Nordeste de maneira geral. Vamos imaginar que eu sou eleito governador do estado de Pernambuco. Eu decido criar o mês do hip hop. Eu decido fazer de Pernambuco o polo nacional de consumo de hip hop no Brasil, e eu boto novembro como mês de hip hop, então vai ter um festival, vai ter show o mês inteiro, vai ter exposição, vai ter atividades, vários palcos e por aí vai. E eu saio contratando vários artistas de Pernambuco e do Nordeste para shows, batalhas e por aí vai, grafiteiros e tal. Só que eu quero fazer desse festival uma referência nacional, eu quero atrair turistas, eu quero inserir ele numa cadeia de visibilidade do público que consome rap, dos produtores, dos artistas, enfim, toda a cadeia produtiva do rap. Para isso, eu não posso só contar com artistas locais, já que Pernambuco não é o polo nacional do rap. O polo nacional do rap é São Paulo. Então, eu vou ter que trazer artistas de peso que marquem esse festival como elemento indispensável numa cultura hip hop nacional. Por exemplo, eu vou ter que contratar Racionais. Sabe, acho que criar um festival de hip hop em Pernambuco e querer fazer desse circuito um circuito fundamental no plano nacional, passa por você chamar o maior grupo de rap em atividade da América Latina, que é o Racionais MC, tá ligado? Só que aí, eu não faço ideia quanto é o cachê do Racionais, mas é muito óbvio que o cachê do Racionais vai ser gigantesco comparado com os artistas locais, vão ser muito maior, e é isso, assim, é parte de um processo de dinâmica e tal. Esse gasto é injustificado? Não. Porque se eu consigo consolidar Pernambuco como um circuito turístico de uma cultura hip hop, garantindo que todo mês de novembro vai ter um festival de hip hop, de rap de Pernambuco, e fazendo com que, por exemplo, as pessoas que estão em Fortaleza, as pessoas que estão em Salvador, as pessoas que estão em Aracaju, que estão em Maceió, que estão em João Pessoa, ou até que não estão tão perto, estão em Belo Horizonte, estão no Rio, porra, vão se programar, vão pensar assim, ei, meu irmão,
Novembro, Recife é o bicho, Pernambuco é o bicho, tem um festival de hip hop lá, e aí, porra, tem batalha, tem grafite, tem break, tem não sei o que, vários shows foda, e tem Racionais, tem Black Alien, tem a galera de lá, e pá. Isso consegue atrair turistas, isso consegue dinamizar a economia, isso consegue valorizar, inclusive, a arte de trabalhadores da cultura local, isso tem até um valor, inclusive, político, cultural e pedagógico, porque valoriza a negritude do Estado, a dimensão negra da história de Pernambucana, que, ao meu ver, é muito ocultada, é muito desvalorizada. Então, veja, como eu disse, não faço ideia quanto é um cachê de Racionais, mas vou imaginar que, sei lá, que o Racionais cobre 500 mil cada ingresso, a gente fecha um contrato de 4 anos, e aí vai ser 2 milhões em 4 anos. É um gasto totalmente justificado. Percebe? Porque há uma lógica econômica. Aí vamos dizer ainda que esse festival dá muito certo. E aí, depois de 4 anos, ele vira referência no Brasil inteiro. Todo mundo no Brasil que gosta de rap, de hip hop, em novembro tem um compromisso. Vir para Pernambuco, se ligar em Pernambuco e tal. E aí eu quero expandir internacionalmente. Eu quero colocar esse festival no circuito mundial para, inclusive, também atrair turistas de uma cultura hip hop internacional. Seria interessante, dentro dessa política, eu chamar um artista internacional de peso da cultura hip hop. Eu não faço ideia hoje quem é o mais famoso, mas eu acho que deve ser o Kendrick Lamar. Eu digo que eu não faço ideia porque eu não escuto mais com frequência rap gringo. Outro dia desse mesmo veio para o Brasil a Rihanna e o boyzinho dela, e eu não fazia ideia quem era o boyzinho da Rihanna. Até agora eu não sei, inclusive, porque eu nunca ouvi uma música dele, mas sei lá, deve ser o Kendrick Lamar. Vamos imaginar. E aí, por exemplo, é um investimento que frente... De novo, o cachê dos artistas locais vai ser muito significativo. Mas tem uma razão econômica que faz algum sentido. Eu até debati isso naquele meu vídeo, né? Imposto, eleição e a mentira burguesa. O investimento cultural, ele tem que ter uma razão econômica de ser. Então, por exemplo, Pernambuco é conhecido pelo carnaval multicultural, pelo carnaval de rua, pelo carnaval do frevo e por aí vai. A Prefeitura de Recife e o governo do estado formaram contratos com bandas de rock do Sudeste, que eu não vou citar o nome para não deixar ninguém magoado, que essas bandas contratam de 4, 5 anos, que todo ano tem uma banda de rock do Sudeste recebendo 300 mil, 400 mil reais para tocar aqui no estado. E aí, veja, bicho, alguém vem pro carnaval de Recife para escutar uma banda de rock do Sudeste? Não, tá ligado? Tá aí, Cauê aí, de prova aí, porra. Ninguém vem pra Carnaval de Recife pra escutar uma banda de rock de Minas Gerais, uma banda de rock do interior de São Paulo. Pelo amor de Deus. Sabe? É um negócio que não faz sentido. Então é um gasto antieconômico. É um gasto que não aumenta o fluxo de turistas, é um gasto que não aumenta a circulação de riquezas no estado, é um gasto que, inclusive, não aumenta o alcance de massas, o potencial de massas do carnaval. É isso, assim, é um gasto desnecessário. Mas, se, por exemplo, você defender, criar uma política de um festival de rock no estádio, se existir alcance, necessidade para isso, em termos de consumo dessa cultura entre a própria população, esse contrato pode fazer sentido. No carnaval, não. Ou seja, o sentido e a funcionalidade do contrato depende de uma própria política cultural mais ampla. E aí, para isso, velho, funcionar, você tem que ter o Conselho de Cultura funcionando, você tem que ter um debate público sobre a política cultural, você tem que ter transparência, você tem que ter uma racionalidade na verba pública para você ter uma política de cultura o ano inteiro, e não só uma política de cultura sazonal, de grandes eventos. Você tem que envolver os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, toda a economia produtiva da cultura, para eles terem posição, terem opinião, dizer, falar e por aí vai. O que falta é a gente pensar a cultura como um direito fundamental. Veja, a cultura não pode ser pensada só como entretenimento. Cultura é também entretenimento. Mas cultura deve ser pensada como um direito humano, porra. Não é, gente, que a gente tem que ter, não tem que ter saúde, não tem que ter educação, tem que ter cultura. No sentido mais amplo do termo cultura. Tem uma frase, né, de Trotsky que eu gosto muito, que é: ela virá a revolução e dará direito não só ao pão, como a poesia, né? É muito interessante como Trotsky pensa o pão como símbolo das condições materiais e a poesia das condições espirituais, das condições culturais, pô. E colocou na mesma ordem. Vê, a revolução não vai dar só direito ao pão, ela vai dar direito também
poesia. Sabe, a gente deve pensar a cultura como um direito humano fundamental. E o problema da expansão do latifúndio e da sua reverberação no sertanejo universitário é justamente a negação de uma política cultural. A negação de uma afirmação de valores e identidades do nosso povo trabalhador nas suas diversas expressões. É a negação, de, por exemplo, de um Conselho de Cultura funcionando, de uma Secretaria de Cultura funcionando, e o uso de um dinheiro que deveria ser para a cultura numa cidade de 10 mil, 15 mil habitantes para contratar um sertanejo de 1 milhão que vai tocar por 1h30. É aqui que mora o problema. Então, a síntese da questão é que a gente precisa recolocar na ordem do dia uma agenda de debate sobre reforma agrária e sobre uma reforma fiscal para acabar com os privilégios do latifúndio. E a gente precisa também de uma política de cultura séria, de uma política de cultura popular, de uma política de cultura decidida e definida pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A cultura deve ser pensada como um direito fundamental, como um direito humano, não só como um mero entretenimento, não só como um elemento sazonal de uma festa. A gente precisa ter a luta de classes também pela cultura e vencer aqueles que privatizam, mercantilizam e degradam a cultura produzida pelo povo trabalhador. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e fazer tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.